Muito bem, olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, sexta-feira, dia 7 de outubro de 2016. É que serve para nos dar uma ideia de o que esperar para o mercado na segunda-feira, então da semana que vem. Vamos às movimentações do mercado, nessa primeira parte do Farol, onde a gente aborda o índice Bovespa, o futuro, o dólar futuro, os índices americanos e a gente dá uma olhadinha no juro. Bom, como a gente pode ver aí, hoje foi mais um dia de alta para o índice Bovespa, realmente a gente engatou uma perna de alta, a gente teve uma alta de 0,77%, é o terceiro pregão consecutivo de alta e nós já temos praticamente 5 pregões desenvolvendo, né, esta perna de alta. E apesar disso, que nos últimos 2 meses não ocorreu, né, o mercado passar tanto tempo numa direção, apesar de a gente já estar há vários pregões fluindo numa mesma direção, o mercado ainda não dá sinal de reversão. A expectativa, inclusive, é pela continuidade desse movimento de alta na semana que vem. Tá? Então, a gente renovou a máxima do ano, né? A gente conseguiu fechar acima dos 61 mil pontos e com esse movimento o mercado agora já se encontra bastante próximo do patamar de alvo que vem do topo de 2014, vamos arredondar entre 62 mil e 62.500 pontos. Para a gente alcançar esta zona, considerando o fechamento de hoje, né, o mercado teria que avançar mais 1,33%, não é muita coisa, de 1,33% a 2%. Então a gente já está bem próximo dessa região e acredito que a gente vai chegar lá. Tá? Bom, algumas questões aqui. Ficou então absolutamente para trás, né? Aquele cenário de uma semana e meia atrás, de um possível ombro, cabeça, ombro, que ameaçava um cenário de correção mais amplo. Esse cenário começou a ser abortado, tá, a partir da alta que ocorreu no dia 28 de setembro. Como a gente havia conversado, a frustração de uma formação óbvia de ombro, cabeça, ombro é muito comum resultar num movimento forte na direção oposta, né? Ou pelo menos num movimento razoavelmente amplo. E vocês podem olhar o passado do índice Bovespa e vocês vão encontrar, olha, vários exemplos nesse sentido. Não foi fácil achar uma brecha para compras aqui, eu admito isso, mas a expectativa, principalmente a partir do dia 3, né, era de alta. Foi a partir do dia 3, principalmente, que eu me firmei mais nesse cenário altista do mercado. Também ficou para trás a possibilidade de um cenário de diamante. Tá? Não vou nem dizer que ficou para trás, né? Ficou claro que esse cenário se resolveu para cima. Então, como eu havia mencionado, se a gente tivesse essa hipótese de diamante de fato, já dava para considerar que ali no finalzinho de setembro esse padrão estava sendo rompido para cima. Então, isso, somado também ao fato do mercado ter se negado a romper essa LTA e ter se apoiado nela e ter começado a se afastar dela, afastavam, né, hipóteses baixistas de mercado e nos orientavam a ver o mercado como direcionado a um movimento de alta. E ainda é assim, por mais que o mercado, por exemplo, há 2 pregões atrás tenha batido na máxima do ano, a gente não teve sinal de reversão. No dia seguinte, que foi ontem, o mercado ainda conseguiu fazer um movimento de alta, sem sinal de reversão. Hoje, mais um dia de alta, fica claro agora, o rompimento do topo anterior, não tem sinal de reversão. Então, eu vejo muita gente insistindo na ideia de que o mercado vai corrigir em operar na ponta vendedora, e eu digo isso por conta da nossa sala de acompanhamento de mercado, pelo tanto de gente que manda e-mail para mim, etc. E eu reafirmo, eu acho que é prematuro, né? Tentar antecipar a virada do mercado no somatório das tentativas e erro não vale a pena.
Tá? Então, até aqui, nós tínhamos, nesse período aqui, nós tínhamos uma hipótese muito concreta, muito razoável de mercado, até aqui, do mercado desenvolver um movimento de queda. E esse cenário começou a morrer rapidamente a partir daqui. Tá? Ficou para trás. Agora, o mercado é de alta. Tá? E por mais que o mercado esteja rompendo o topo anterior, tá? Depois de vários dias, a gente não tem sinal de reversão, inclusive o volume é crescente. Tá? Essa hipótese de canalzinho de alta que eu coloquei aqui é muito fraca para a gente usar isso como um argumento de, oh meu Deus, o mercado vai virar, não vou entrar no mercado na ponta compradora porque ele já subiu demais. Não, isso seria um equívoco. Tá? Então a expectativa é de alta. Inclusive, repare o seguinte, como eu mencionei ontem, se hoje o dia fosse de alta, e foi, a gente teria um cenário no semanal bonito. Tá? A gente tem aqui um mastro bandeira. Eu não sei se o mercado vai conseguir desenhar uma grande perna de alta, mas graficamente, o fato de a gente ter rompido essa consolidação, e com volume alto, sugere continuidade do movimento de alta. Tá? E talvez seja fácil para o mercado ir além dos 62. A gente está falando dos 62 mil pontos porque é o topo que a gente tem em 2014. Mas e se o mercado romper esse topo? A gente já está numa primária de alta. E vou dizer, o mercado conseguindo romper este topo aqui, que é o topo de 2014, o próximo alvo, olhando no longo prazo, é o topo histórico. Tá? Então até o semanal favorece uma movimentação altista. Okay? Olhando o gráfico do futuro, olha o que nós temos. Até ontem, a gente estava vindo alcançar a resistência desse retângulo no mini índice, no MV16 aqui. Hoje a gente rompe, a gente chegou na resistência, só que o mercado está rompendo a resistência. E o volume é significativo, não é aquele rompimento que vem com baixo volume e que nos deixa com a sensação de que é uma pegadinha. Não, o mercado rompeu com volume e fechou com pressão compradora. Então, é possível a gente considerar até a compra de gráfico diário no mini índice. Eu entraria pela superação da máxima e stop abaixo da mínima. Tá? Pensem que, entendo que o mercado passou esse gráfico aqui praticamente 3 meses andando de lado e agora ele está conseguindo romper a máxima e está rompendo com volume. É alta. Por mais que o mercado nos engane e venha para trás, a gente tem que operar na ponta compradora. Certo? Vamos olhar o mercado americano. O índice Dow Jones hoje teve mais do mesmo. A gente teve dado importante no início da manhã às 9h30, o payroll. O mercado ficou bem volátil, subiu, depois caiu com força, depois subiu. Foi um dia de bastante volatilidade, no final das contas o mercado não foi para lugar nenhum, continua no mesmo cenário de contração dentro de um canal de baixa e a gente precisa de uma definição. Tá? Enquanto o mercado americano ficar andando de lado, o nosso mercado tem total condição de subir por conta própria. Tá? O que nos complica aqui no Brasil é se o mercado americano realmente romper esta LTA que a gente está vendo aqui e começar um movimento de queda. O nosso mercado não sobe se o mercado americano estiver caindo, pode ter certeza disso. Agora imagina se o mercado americano consegue romper esta LTB para cima. O nosso mercado deve engatar um rally forte acima dos 62 mil pontos. Tá? A gente tem que ficar aberto a essa possibilidade. Esse tem sido o gráfico intradiário do índice Dow Jones, olha só. E o S&P? O S&P, mesmo cenário, também contraindo, indo para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, não saindo do lugar. A gente precisa aqui de uma definição, seja para cima, seja para baixo, e talvez ela não venha. Talvez a gente fique mais uma semana andando de lado, e nesse cenário facilmente o nosso mercado pode alcançar o alvo aqui em cima. Tá? Bom, vou dar uma olhadinha no intraday. Hoje não foi um dia fácil de operar no intradiário. Tá? O mercado iniciou o dia em um leve gapzinho de baixa, rompeu, rasgou para cima no payroll e daí veio testar a máxima do contrato, que era esse ponto aqui. E começou a andar de lado, formou aqui um primeiro movimento, rompeu o primeiro movimento, sinalizando compra para nós. E do nada surge essa barra que
Ela simplesmente surgiu, não tem nada explicando ela. Foi muito forte o movimento aqui de queda, muito volume, mercado constantemente caindo, foi indo, nos estopou. Né? E formou uma barra elefante. Uma barra elefante baixista. E o que acontece aqui? Quando surgiu essa barra, e veio com bastante volume, tá? E vários papéis sofreram bastante com esse movimento, o que a gente pode imaginar? Caramba, rompimento falso. E a gente sabe o que acontece com o mercado em momentos de rompimento falso. Então, no intraday, aqui tinha o cenário de venda, né? O cenário é uma barra elefante, bastante volume, uma barra de ignição, elefante de ignição, que estava possivelmente marcando um rompimento falso. O mercado acionou, mas não conseguiu romper a linha d'água e olha só, o mercado conseguiu superar a máxima e fechou com pressão compradora. Então, assim, ó, foi um dia bem difícil. A gente não conseguiu, pelo menos no gráfico de 15 minutos, capitalizar em cima do gráfico do futuro, mas no final aí da história, quem ganhou a briga foi a força compradora. Tá? E a expectativa então para a semana que vem é por continuidade deste movimento de alta. Já que a gente tem um retângulo rompido, a gente pode se amparar na análise técnica clássica e fazer a projeção para cima. Tá? 100% da amplitude para cima é um alvo usual para um retângulo rompido, né? Para cima. Então a gente pode ter um alvo aqui por volta dos 64.500 pontos, por que não? Tá? Então, mercado mostrando alta até no semanal. Vimos o nosso índice, os índices americanos. A gente pode dar uma olhada no semanal também dos mercados americanos. O semanal favorece a alta, né? Não dá para dizer que no índice Dow Jones que a gente tem um cenário baixista, pelo contrário, esses topos estão amparando essa correção. A média móvel de 21 períodos também pode ser meramente um pullback. O S&P também, tá? Então o semanal é mais altista lá fora. Vamos falar do dólar. O dólar segue dentro do seu retângulo. Hoje chegou a operar abaixo das mínimas que vem mostrando desde setembro. Então hoje atingiu uma cotação que não atingia desde agosto, tá? Se aproximou desse fundo, mas não conseguiu romper essa zona aqui de suporte, tá? Então, assim, o que é mais importante no dólar? Ele está completamente sem direção também, operando de uma forma errática dentro dessa consolidação e dentro de uma congestão maior. Dentro da congestão maior, a gente está mais próximo do suporte. Eu vejo bastante suporte aqui. Não vejo espaço para aproveitar operações na ponta vendedora de swing trade, a não ser que o mercado rompa com clareza o fundo de agosto. Tá? Isso ainda não aconteceu, então dá para postar na ponta vendedora. Como a gente está mais próximo do suporte, existe mais espaço para um movimento de alta. Só que para a gente tentar um movimento de alta, a gente deveria ter, para comprar suporte, o teste do fundo aqui de agosto, coisa que ainda não aconteceu, né? Para a gente ter um stop fácil. Comprar aqui dentro não dá, né? Então o mercado está com um viés baixista, só que não tem espaço para cair. Então, como eu venho dizendo nos últimos faróis, talvez vocês já estejam cansados de me ouvir, e daí vocês podem colocar aí nos comentários com as sugestões de vocês sobre como deixar a coisa mais interessante. A gente precisa ter o rompimento dessas máximas, a gente está longe disso, tá? A gente está longe disso. Se o dólar romper essas máximas, a gente pode ficar autista. Tá? Mas por enquanto o dólar está naquele momento, naquela situação que a gente não faz nada, não tem espaço para operação, a não ser no intraday. O intraday hoje no dólar foi bem complexo, tá? Foi difícil, tá? No payroll o dólar derreteu com barra muito grande, tá? Rompeu este suporte, pensa que ele chegou esticadão em cima desse fundo e deixou aquela sombrinha inferior. Muita gente deve ter entrado na ponta compradora e o mercado foi lá, estopou esse povo, né? E foi um rompimento falso e voltou para a máxima do dia, tá? E por aí ficou. Então foi um movimento bem errático no dólar, difícil de operar, tá? Muita volatilidade e sabe-se lá o que a gente pode esperar para o pregão daí da segunda-feira. Provavelmente mais movimentações erráticas.
Tá? Então nada a fazer no dólar. Olhando o juro, D1 F18 alcançou um patamar de suporte, tá? Mas não dá nenhum sinal de reversão muito significativo. D1 F19 ainda tem espaço até o fundo que vem lá de 2014, o viés segue sendo bastante baixista, e o D1 F25 segue direcionado para baixo, mas não acelerou. Tá? Então, por enquanto, eu não vejo nada a ser feito no dólar, se bem que dá para dizer que o D1 F25 já alcançou uma zona intermediária de suporte aqui, né? Enfim. Então, pessoal, o que a gente pode esperar do mercado? Mais alta para o mercado de ações e provavelmente mais indefinição para o mercado de ações americano e para o gráfico do dólar. Essa é a minha mensagem. Eu encerro essa primeira parte do farol aqui. A segunda parte do farol eu falo sobre todos esses papéis que estão elencados aqui na descrição do vídeo no YouTube, mas esse vídeo é restrito a assinantes da LS Análise. Ok? Eu convido vocês a conhecer nosso site e nosso trabalho. Bom final de semana, até segunda-feira.